nós, ao longo de 3 anos, nós intermediávamos operações financeiras entre os produtores rurais e as instituições financeiras. Então, a gente pensou o seguinte, cara, a melhor forma da gente fazer isso vamos ajudar o produtor montando um projeto agroeconômico, vamos fazer um business plan aqui para cada produtor rural, avaliando qual que vai ser a destinação desse recurso, de qual fornecedor ele vai comprar, qual que vai ser o custo dos insumos, ele montar um business plan aqui para esse produtor rural para ele tomar crédito com as instituições financeiras. A gente fez isso ao longo de 3 anos, nós fizemos aproximadamente 250 milhões de reais intermediando, e a gente teve 0 de inadimplência nesses créditos intermediários. Mas a experiência continuava terrível. Por quê? Porque a decisão final de crédito, ela continuava com as instituições financeiras, que continuava recebendo muito mais demanda do que capacidade de financiar. Então, foi ali que a gente, em março de 2020, nós falamos, cara, do jeito, nessa solução que a gente está interessando, a gente não vai melhorar a experiência do produtor rural, nem do agronegócio, nem da simetria de informação. Esse business plan que a gente monta aqui, a gente consegue transformar ele num produto, numa tecnologia e conceber isso de forma escalável, né? Porque tem mais gente que vai precisar de analisar essas informações. E aí, em março de 2020, nós criamos o AgRisk. O AgRisk é a nossa plataforma, nosso motor de crédito, que funciona como um SaaS, que atende toda a indústria de distribuição, fundos de investimento, os credores do setor de agronegócio. O AgRisk é hoje a maior plataforma de análise de risco de crédito agro do mercado, focada em analisar, especializada em analisar ali o risco do produtor rural, com especialidade em analisar a atividade agroeconômica. E aí a gente começou a levar essa solução para o mercado. A gente falou assim, poxa, se a gente utiliza isso aqui para avaliar os produtores rurais, para montar os planos aqui, os business plans aqui dos produtores rurais, tem outros credores que precisam. E, assim, foi um sucesso. Então, o AgRisk, ele vem crescendo ano a ano, mês a mês, uma taxa de adesão de clientes muito grande, e dentro do AgRisk já são mais de 570 mil produtores rurais avaliados, enfim, toda a cadeia, os principais players da cadeia do agro, hoje, felizmente, que querem avaliar risco de produtor rural, também estão avaliando o produtor junto ao AgRisk. E aí... E o AgRisk, só para entender direito, o AgRisk, então, foi como se fosse um upgrade daquele sistema anterior que vocês tinham, que era aquele business plan que vocês tinham, as coisas. Então, ele se agregou muito mais informação para não ser só um business do produtor, falar assim, olha o que eu tenho, o que eu quero e olha como é que eu funciono para ter o financiamento. Você agregou aqui um monte de informação para que quem utiliza AgRisk possa, de certa forma, ter uma ideia de qual o nível de risco que aquele produtor rural ou daquela cultura tem, né? E precificar cada produtor, cada crédito, trazer governança para o agro. Fazer um ranking de... Exato, de acordo com cada produtor. Eu não posso avaliar o Gustavo, que produz soja no Mato Grosso, com o Matheus, que produz café no sul de Minas. São riscos diferentes, tá? E culturas diferentes. Então, isso a gente traz no AgRisk, essa precificação por cultura, por região. Então, o AgRisk foi nossa solução para a cadeia de distribuição, inicialmente. E aí, imbuído do AgRisk, com essa tecnologia que a gente tinha de montar, poxa, a previsão do fluxo de caixa, qual que é o DRE daquela cultura, quais são os riscos daquele produtor, a gente viu, então, que nós estávamos preparados para analisar também, como Nagro, o risco em larga escala.